encantar é coisa séria. Da paixão pela odontopediatria à criação de um método próprio. Esse vai ser o conteúdo que a gente vai abordar em mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Para ti que está chegando agora, esse é mais um episódio desse podcast onde a gente fala sobre 3 principais temas: o marketing em saúde, a gestão de clínicas e consultórios e a experiência do paciente, que é a nossa paixão, e hoje a experiência do paciente vai estar aqui na sua forma mais pura e vocês vão entender por quê logo mais. Eu tô recebendo hoje uma convidada muito especial, logo eu vou apresentar ela para vocês, mas antes eu quero lembrar vocês que estão nos acompanhando aqui, se ainda não se inscreveram no nosso canal, vão lá agora, se inscrevam, @981, por extenso, junto, sem espaço, sem acento, não é numeral, bem fácil. Estamos lá no YouTube e estamos também no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. Os nossos episódios, eles saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia. E lá, vocês encontram no nosso YouTube, no nosso Spotify, todos os episódios, tanto da primeira temporada, quanto na segunda temporada que estamos agora, e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. A gente está postando lá sempre os cortes daqueles episódios, dos melhores episódios. A gente está sempre postando os melhores cortes lá para vocês verem e depois assistirem o conteúdo na íntegra no YouTube. Então, já sabe, se tu não se inscreveu, vai lá, se inscreve agora mesmo, porque com certeza vai ser um conteúdo que vai ajudar muito a tua trajetória. E agora eu preciso apresentar para vocês a minha convidada muito especial, doutora Raquel. Seja muito bem-vinda, Raquel, ao 981cast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo, Ingrid, é um prazer enorme. Espero, poder acrescentar, poder contar um pouquinho aqui da minha história e poder, de alguma forma, inspirar outros colegas e de diversas áreas da saúde também. Com certeza, hoje vai ser inspiração pura. E eu preciso apresentar essa profissional para vocês. Então, a Raquel Barbieri, ela é cirurgia dentista, formada na Universidade Federal de Pelotas, especialista em odontopediatria na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é natural de Santa Maria, então a gente está em Santa Cruz do Sul, ela não é natural daqui, mas ela considera-se uma santa cruzense de coração, porque ela vive e ela promove a odontopediatria aqui nessa cidade, na nossa cidade do coração, que também é a minha, e ela já está há mais de 20 anos aqui em Santa Cruz. Nesses anos todos, ela ficou conhecida como a encantadora de bebês e crianças, especialmente aqueles pacientes com necessidades especiais, né, Raquel? E tu virou também uma especialista em atender crianças dentro do espectro autista, né? Tu tornou-se criadora e gestora da Encantas Odontopediatria. E hoje, tu vai contar aqui pra gente como que aconteceu a criação desse método, toda a gestão disso tudo e da onde surgiu essa ideia, como foi esse começo. Eu estava ansiosa para te receber aqui, pra gente conversar sobre tudo que a gente tem para conversar hoje, que tem muito assunto, E eu quero pra gente começar o nosso papo de hoje. Quero que tu conte, então, para os nossos espectadores qual foi o momento, assim, que tu sentiu que precisava fazer diferente. Qual foi o momento que veio aquela virada de chave que tu pensou, não, eu não quero simplesmente ser só uma dentista que vai ali, atende seus pacientes, vai para casa e deu, tudo certo. Eu quero ir além. Qual foi esse momento? Falar do nosso grande amor da nossa vida é muito fácil para mim. A odontopediatria sempre foi o meu grande amor da minha vida. Dá para dizer que é um dos grandes pilares da minha vida, o meu trabalho. Quem me conhece sabe, desse grande amor e tenho para mim que eu tenho esse dom, não tenho falsa modéstia quanto a isso, E apesar de ter 20 anos, de odontopediatria, esse caminho do empreendedorismo, ele é mais recente. Eu venho de uma geração de dentistas
totalmente operacionais. A minha geração de odontopediatria, da odontologia em si, como na verdade a maioria da área da saúde, né? A maioria dos profissionais da área da saúde. Eu considero isso. A maioria. Nós somos totalmente operacionais. E na minha época, né? Formada lá em 2005, nós éramos, né, operacionais. A gente estudava odontologia. Eu estudei minha formação toda de odontopediatria, né? Então, porém, na minha caminhada toda, eu sempre tive a visão por trabalhar com crianças, né? Eu sempre tive a visão de que eu precisava ir muito mais além. Trabalhar com criança, ainda mais na área da odontopediatria, para mim conseguir trabalhar com criança, eu tenho que ir muito mais além. Com certeza. Se eu só estudar odontopediatria, eu não vou conseguir fazer com que uma criança sente na cadeira, abre a boca e faça todos os procedimentos para qualquer coisa, né? Então, desde muito cedo, eu entendi que, na verdade, eu tinha que saber de tudo um pouco, né? Saber de psicologia, saber de neurociência. Tem a gente fala hoje só, né, de soft skills, hoje tá muito na moda isso. O termo que tá na Mas moda. eu entendi isso quando não existia essa palavra. Entendi que a gente precisava fazer muito mais além, né, do que a odontopediatria para me entender esse universo. Então, eu já fazia diferente, eu já fazia algo diferente já quando eu estava no operacional. E quando eu já estava, né, com muitos anos de formada aqui em Santa Cruz, atuando aqui, tive todas aquelas fases que nós mulheres temos, né? Aquela fase que você começa a trabalhar no começo, o dentista tem aquela fase de atende convênio, depois atende sindicato, faz de tudo um pouco, que você diz que você paga para trabalhar, né? Eu tive todas essas fases da minha vida. Porém, depois que eu fui mãe, também tive aquela fase da mulher que tem que diminuir um pouco a jornada de trabalho para poder, né, ser mãe. Então, eu passei por todas essas fases e depois cheguei numa fase em que eu me vi obrigada, né, a financeiramente ter que dar conta de tudo sozinha. E apesar de ter muitos anos de formada, eu já tenho uma clientela enorme, agenda cheia, agenda lá para, né, fechada em 3 meses, eu estava lotada, eu percebi que eu não entendia nada de gestão financeira, eu não tinha um faturamento que fazia eu viver desse faturamento, eu me sustentar desse faturamento, eu de fato viver sozinha financeiramente. Isso acontece com muitas mulheres, né? Muitas mulheres às vezes vivem uma realidade e até isso é muito delicado, né? De às vezes ter que ficar em relacionamentos porque não conseguem se sustentar sozinha por dependência financeira e tal, né? Então eu tive essa virada de chave de ver que eu não conseguia, mesmo tendo uma profissão incrível, onde eu amava essa profissão, onde eu tinha uma clientela potente, mas mesmo assim eu não conseguia dar conta financeiramente, né, de mim mesma, né, e do meu filho. E aí eu disse, não, tem uma coisa errada, essa conta não tá fechando, com certeza, né, e nós tínhamos aquelas coisas muito arraigadas e que muitos dentistas e muitos profissionais ainda têm, de que, principalmente na odontopediatria, né, a odontopediatria é a prima pobre da odontologia. Não dá para ganhar dinheiro com odontopediatria. E muitos dentistas, inclusive, hoje, estão abandonando aquela odontologia raiz, indo para ROF, indo para essa área, porque acham que a odontologia não dá dinheiro. E eu tinha muito incutido isso. Porém, eu não aceitei isso porque eu não podia, eu não tinha outra escolha. Eu tinha que dar conta de mim mesma financeiramente. E do teu filho. E do meu filho. E aí eu fui em busca, né, de ser
de entender de finanças, de gerir, na época, o meu consultório, de tentar exponenciar isso e de entender, não, só um pouquinho, eu faço diferente, eu tenho um negócio onde todo mundo diz que eu encanto bebês, que ninguém faz como eu, né? Porque eu achava que ninguém fazia como eu, né? Hoje eu penso um pouquinho diferente, eu vou falar sobre isso. Tá. E como que eu não tô ganhando dinheiro? Como assim, né? E aí Aquela coisa, tu tava só trocando dinheiro. Eu tava trocando dinheiro? Como assim, né? E aí eu fui buscar, fui estudar, né? E de entender de gestão financeira, né? E aí que foi essa minha caminhada, né? De entender sobre impostos, sobre o que é um faturamento, o que é um lucro líquido, o que é um lucro bruto, por que eu não estava tirando dinheiro, eu achava que atender convênio eu estava pelo menos empatando. Não, eu estava tirando dinheiro do bolso. Né? E aí você vai entendendo, não, mas espera aí, eu não estou precificando da maneira certa, né? O meu trabalho vale muito mais que isso, eu não estou sendo valorizada. Então, se ninguém consegue fazer o que eu faço, eu tenho que ser valorizada por isso, né? Então foi aí que foi acontecendo as coisas, mas a gestão financeira entrou muito forte em mim. E claro que veio o medo junto, né? Só que o medo, ele também faz a gente se mover. E foi aí que veio, né? Com uma dor, né? Sempre quando a gente tem que se mover, a gente vem com uma dor e uma queda, né? Tive uma queda e aí eu tinha que ir ou ir. Né? Não tinha opção de voltar atrás mais. Mas deu super certo, né? Deu super certo, porque... e aí eu fui realmente reestruturando, precificando corretamente o meu serviço. E aí foi começando a coisa começou a mudar, né? Eu parei de atender convênios, eu entendi que isso não era um serviço. O odontopediatria, você não tem como atender convênios. Eu tenho uma consulta, eu não tenho como atender uma criança em menos de 1 hora, entender um contexto familiar, fazer um condicionamento psicológico. Eu não tenho como fazer um trabalho como eu fazia, como eu sempre fiz, né? Eu nunca atendi diferente por estar atendendo um convênio. E foi isso, e por isso que eu fiz essa trajetória, por isso que eu fiz essa história, essa autoridade, né? Porém, eu tinha que entender que não, agora é diferente, os pacientes precisam entender isso, né? E entenderam, né? E valorizaram. E aí, o que aconteceu? Para essa transição de... como cresceu tanto e deu certo, né? E aí começou essa virada de, aí sim, estou sendo valorizada, estou conseguindo agora, né, fazer a minha gestão das minhas finanças, e a coisa começou a crescer. E aí sim, começamos a ser valorizada financeiramente, comecei a entender também que eu tinha uma metodologia, que não era à toa, assim, não, só um pouquinho, mas a Raquel encanta, a Raquel é encantadora, as pessoas saem encantadas, as mães saem encantadas, os pacientes saem encantados, ela hipnotiza? O que ela faz? É mágica? Não. Eu tinha uma metodologia, eu tinha um processo já dentro de muitos anos, e eu não me apropriava disso, eu não sabia disso. E aí veio Não estava consciente disso, eu não né? estava consciente, mas aí quando eu tomei essa consciência, não, essa criança, eu consigo manejá-la, eu consigo fazer ela abrir a boca, eu consigo fazer com que ela permita o atendimento, eu consigo fazer com que essa família entenda esse processo, porque eu tenho um método, né? Porque justamente existe todo esse conhecimento prévio, né? De um contexto de conhecimentos além da odontopediatria. Né? Com certeza. Que a gente estava conversando aqui, né? No off antes, né? De todo um contexto anterior. Então, aí a gente se apropria disso. Não, eu tenho um método, se eu tenho um método, quer dizer que outras pessoas podem aprender este método também. Então, o que eu não estou conseguindo dar conta aqui,
Pode, de repente, aumentar esse lugar aqui, eu posso querer aumentar, né? E aí foi a ideia de fazer disso um negócio e uma clínica, né? Porque é aquela coisa, eu sempre falo, agenda cheia, aí foi como eu comecei a entender, né? Não, mas ela tem agenda cheia, a gente tem muito essa coisa arraigada de que agenda cheia é um profissional bom. Né? Se eu tô com a agenda cheia, então tá bom. Então tá bom. Não é. E isso, pra mim, é uma verdadeira bobagem, né? Eu também tinha essa mentalidade, né? Mas é um tiro no pé muito grande, né? Porque hoje em dia isso não é mais aceitável. Agenda cheia quer dizer que tu é um profissional inacessível e indisponível. Não quer dizer que tu é um profissional bom. E era isso que estava me doendo, porque a saúde, a dor, o sofrimento, ele é urgente. Isso eu falo na área da saúde, né? Mas também falo para qualquer negócio. Você quer resolver um problema, você quer resolver hoje, você quer resolver amanhã, você não quer resolver daqui a 3 meses. Você tem um bebê, você tem uma criança, né? E você tá com um problema com o teu filho, você não quer resolver daqui a 4 meses. E era isso que estava acontecendo. E aí eu tava vendo que, poxa, eu não tô dando conta, né? E sem contar com outras dores que eu também tinha. Bom, eu estou tendo um faturamento bom, agora eu estou conseguindo me reerguer, agora eu estou conseguindo tomar as rédeas da minha vida. Porém, se eu paro de trabalhar, eu posso tirar férias? O dilema. E se eu me machuco a minha mão? Eu posso parar de trabalhar hoje? Começaram esses dilemas do operacional, da pessoa que fica só no operacional e da pessoa que trabalha sozinha também, né? Então, começaram esses dilemas também. Além de eu não estar dando conta desse universo de pacientes que estavam precisando do meu método que eu tinha, eu também comecei a me questionar, né? Eu estou sozinha? Será que eu ficar sozinha me dá liberdade? E foi essa necessidade de liberdade também que me veio essa vontade de formar um negócio e uma equipe. E a necessidade também de fazer processos para esse método ser replicado. Aí que veio a questão do método Encantas também. Tem muitas coisas que tu falou aí, né? Nessa trajetória, nesse caminho. É algo que nunca foi assim, do nada. Não foi do nada. Eu vejo que vai muito além. Eu vejo que tem um propósito, né? Eu acho que toda vez que tem propósito, a coisa flui muito melhor, as coisas acontecem no seu devido tempo, no seu devido lugar. E não é romantizar, né? Não é romantizar, porque tu é muito prática, tu vai lá, tu resolve, tu é uma super gestora, tu é uma super executora, só que tu tem propósito nisso. É claro, é nítido isso. Dá pra ver pelo brilho no teu olho, tu falando isso, pelo teu sorriso, na forma que tu conta isso. E tem algo aqui dentro que faz com que tu vibre isso e que tu consiga passar esse teu método, esse encantar aí, né, pros outros, pra qualquer pessoa que olhe, que abra hoje o teu Instagram, vai sentir isso, vai ver, porque é muito coerente. A Raquel, pessoa que tá aqui na minha frente, com a Raquel lá na Encantas, né, no seu dia a dia, com o seu uniforme, né, sentada no chão, com as crianças ali. É isso, porque tu vive realmente isso, tá em ti, é uma coisa que tu não tá forçando a barra, é tua. E isso quando tu fala, o medo faz a gente se mover. Mas a gente sempre vai ter medo, né, Raquel? Sempre. O medo, ele vai vir. E aí, Sempre. Esses tempos, eu tava conversando com uma turma de pessoas e as pessoas, mas é que eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo de tal coisa não dar certo. Eu tenho medo de fazer isso. Só que se tu não age, apesar do medo que vai sempre estar ali, tu nunca vai evoluir.
né? Então, se tu não tivesse agido, porque eu percebo que é muito teu, assim, tu não titubeia em muitas coisas, mas isso foi sempre assim? Essa tua coragem de ir lá e fazer, isso foi sempre assim ou isso tu foi desenvolvendo? Foram os percalços da vida que te fizeram, né, se mexer e tudo mais? Eu penso em medo e eu penso nas minhas crianças, porque eu falo muito em medo, porque é uma das coisas que a gente mais lida no consultório, né, na clínica. E a vida toda lidei com o medo das crianças, né? E sim, tenho o entendimento do medo, mas o meu temperamento, ele é muito sanguíneo. Eu sempre fui muito impulsiva. E sempre tive que cuidar a impulsividade, inclusive. Né? Então, sempre fui muito afoita e destemida. E sempre tive muita vontade de ser a primeira. Eu sempre fui aquela que levantava a mão primeiro. Mas na escola era a primeira a perguntar. Né? E talvez venha daí a minha vontade de ser pioneira em muitas coisas. E claro, sabendo que para te ser a pioneira, tu também tem muita dor nisso. Porque vem a crítica, vem a frustração, né, de receber sempre a crítica, porque o primeiro sempre vai ter o estranhamento, né, porque o novo, ele faz o estranhamento de todos da sociedade, isso não vai dar certo, isso é ruim, isso não é o normal, né, então eu sempre lidei muito bem com essa coisa de inovar e de ser a primeira, mesmo despertando o estranhamento de todos. E isso sempre foi para tudo, né? De querer a minha vida como um todo, né? Então, como assim ela... Né? Eu vou. Então, eu acho que é muito meu isso, né? Claro, já titubeei muitas vezes, e sigo nesse caminho. Só que eu acho também que a gente tem que ser muito congruente com o que a gente ensina. E lidar com crianças desde muito cedo me ensinou que você tem que ser congruente com tudo. Porque você não enrola criança. Criança é o ser mais puro. Bebês, principalmente, é o serzinho mais puro que tem. E é que nem um bichinho. O bichinho, ele te vê a tua energia. Tu não enrola. Ele sabe se tu tá mentindo, não tá. Se tu é do bem, tu não é. Qual é a tua intenção. E a criança é assim. Ela sabe a tua intenção de cara. Um bebê te olha e ele te estranha ou não de cara. Se tu não tá bem, se a tua energia não tá boa. Então, lidar com criança é isso. Ou tu é ou tu não é. Tu não enrola a criança. Tu tem que ser o que tu é. Né? Então, quando tu me diz assim, é evidente que tu é o que tu é aqui. Porque tem que ser. E o lidar com criança é isso. Por que umas conseguem e outras não? Porque o segredo é esse, é você ser quem você é. Independente da tua personalidade. E essa coisa de se desafiar, de ser a primeira, de ir, é muito da criança também. Porque as crianças, elas são impulsivas. A sua maioria, elas se desafiam, elas não têm medo do ridículo, elas não têm medo de serem criativas, elas não têm medo de botar a imaginação para funcionar, né? Então as crianças, na sua base, elas são inovadoras, sua pureza, elas são inovadoras lá atrás. A gente que vai botando filtros, que vai podando e vai botando filtros nela com o passar do tempo, né? Mesmo aquelas mais tímidas e com a personalidade mais introvertidas, elas têm por elas aquela criatividade e aquela coisa de fazer e de ir, né? Que é isso que a gente vai perdendo com o tempo, né? Então, como eu trabalho com criança, eu acho que é uma virtude minha que eu mantenho e que eu ensino sempre para as minhas colaboradoras, que isso, não percam essa habilidade
de deixar sempre fluir essa criatividade, essa impulsividade de ser quem você é. Então, acho que isso é um grande ponto que me faz essa autenticidade, perder o medo. E é isso que eu ensino para as crianças. Medo a gente sempre vai ter. E tá tudo bem sentir medo. Tá tudo bem sentir medo. Né? Não existe coragem se a gente não tem o medo primeiro. Ai, Raquel, é muito incrível, né? Conhecer um pouquinho da tua história, entender o que tá por trás de tudo isso, ver quem tu é, a tua essência e saber, né, um pouquinho dessa trajetória e como foi. E entendendo isso, entendendo que tu é uma sanguínea, que tu é uma corajosa que vai lá, né, muito inspirada pelas próprias crianças, que tu tá ali no dia a dia, né, trabalhando com elas, instigando elas com essa questão com relação ao medo. Eu quero que agora tu apresente, então, para os nossos espectadores aí um pouquinho desse teu mundo, desse teu negócio, né, hoje que tu tem, como é que ele é, que negócio é esse? Fala, então, sobre a Encantas, né, pro pessoal, eu acredito que tenha muita gente que não conhece aqui, para eles entenderem um pouquinho do que a gente tá falando, né, para ficar mais tangível tudo isso. Bom, a Encantas é a primeira clínica modelo de odontopediatria do Brasil, baseada no método de encantamento e neuroarquitetura. Quando a gente se apropria disso, né, na época, quando a gente iniciou esse projeto, foi difícil entender, assim, que não existia uma clínica modelo de odontopediatria no Brasil. Não existia. Como assim? Não tem um modelo de sala de esterilização? Não tem um modelo de neurociência que explique como que você pode casar a questão do atendimento com a arquitetura. Não existe. Não existe como você pode fazer com que a criança perca o medo vinculado a um espaço físico. Não existe. Bom, então eu posso me apropriar então, eu acho que de um casamento com o método de atendimento, com um espaço físico. Posso. E aqui em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul. E quando a gente entende que não é só um lugar, não é só uma marca, é todo um conjunto. É o que é o mais legal, que eu adoro falar. Verdade. E quando a gente sai, né, da pessoa física, né, para a pessoa jurídica, foi uma dificuldade que eu tive, assim, de como que eu vou fazer as pessoas entenderem que a Raquel Barbieri, odontopediatra, com 15 anos de profissão aqui, já conhecida, agora vai montar uma clínica e vai ter mais pessoas lá dentro que vai atender. Como que eles vão confiar naquelas pessoas lá? Porque todo mundo queria a Raquel. Só a Raquel sabe fazer o que ela faz. Só a Raquel é encantadora de bebês. Né? Como é que eu vou fazer aquelas pessoas dizerem, não, mas eu tenho uma pessoa que eu estou ensinando também a fazer isso. Dá pra gente replicar esse método, dá também para esse lugar ajudar essa criança a ser condicionada, né? E dá sim para eu ensinar mais pessoas a lidarem com este lugar e com esse método. Como que eu faço para as pessoas entenderem isso, né? Então a gente precisava que esse lugar tomasse forma e também uma identidade, né? E aí assim a gente fazer uma marca que dissesse tudo por ela mesma. O nome que já tinha sido pensado nesse momento? Eu fui fazendo, né, esse estudo, né, ao mesmo tempo, e esse nome e a marca e o lugar foram feitos juntos. Tudo junto. Por mim, pela arquiteta, idealizadora, e pelo designer que fez, né, todo o branding da marca, né, foram feitos a 3 mãos e a 3 corações, como eu digo, né, porque foi feito uma imersão dentro do meu trabalho por eles, né, onde eles vivenciaram, entraram para dentro, viram todas as minhas dores, viram, né, o que eram os desafios da odontopediatria, o que eram os meus desafios lá dentro, quais eram os desafios que eu passava com as crianças, o que era meu método, como é que eu fazia, qual era meu passo a passo lá dentro, qual era o meu
dia a dia, o que acontecia lá dentro, para também me ajudar a entender o que eram os passos a passos do meu método. Bom, a gente entra aqui, aí depois faz isso, aí depois faz aquilo, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Qual é a experiência de entrada, qual é a experiência, né, de topo, depois qual é a experiência de saída. Como que é isso? E como que eu posso colocar isso dentro da marca e também dentro do ambiente? E como que eu faço para que essas dificuldades que as crianças têm com relação ao medo, com relação ao sensorial, crianças autistas, crianças com deficiência visual, os pais, os adultos têm medos prévios. É incrível, mas eu trato dos adultos enquanto pais que passam os seus medos para as crianças. Como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso despertar no pai e na mãe a sua criança interior e cuidar dessa criança interior de um pai e uma mãe com um lugar? Então, tudo isso foi pensado. Então, foi abordado isso nesse lugar, como uma estratégia. E também numa marca que fosse aquela marca que as pessoas pudessem ver a minha essência, que elas já conheciam, né? Porque elas já diziam, a Raquel encanta, a Raquel é encantadora de crianças, ela hipnotiza, ela cativa, e que lembrassem da Raquel, né, odontopediatria, mas que entendessem que agora nós temos um novo lugar, uma nova marca, e que elas confiassem nela assim como confiavam em mim. É uma transição. Como que faríamos essa transição? E foi daí que surgiu a Encantas, uma marca que nós patenteamos e que visualmente você olha o símbolo, da Encantas, e se você olhar bem, você vai ver o símbolo da Encantas e você vai ver uma criança de braços abertos, encantada, né? E que é assim que a gente vê nossas crianças saindo lá de dentro. Encantada, com os bracinhos abertos e entregues. Então a gente olha para aquilo ali, é uma imagem sensorial, ela é uma imagem que você vai ver e você vai lembrar de Encantas, assim como você vê, e você lembra, de uma marca forte, como uma maçã, e você lembra da Apple, você vê visualmente uma marca e você relaciona ela. Então foi tudo muito pensado, texturas, dentro da neurociência, para que eu abordasse o contexto da sensibilidade sensorial dos nossos pacientes autistas, as cores, tudo tem um propósito lá dentro, Então foi criado dessa forma dentro a três mãos. A três mãos, do método. Tá. E isso tudo dentro da possibilidade da gente conseguir replicar, para os colaboradores que trabalhariam com a gente, que hoje a ortodontia trabalha junto, porque ela é uma continuidade, a ortodontia e a odontopediatria trabalha, é como se fossem irmãs, e a odontopediatria também complementando, com as nossas colaboradoras hoje. Então é um time, que eu chamo, mas são um time de encantadoras, e tem na Encantas como uma família. A gente são fadas lá dentro que encantam e que são treinadas, junto comigo, para encantar. E primeiro elas foram encantadas também. Ah, é? Foram. Elas foram encantadas também, com um processo seletivo primeiro às cegas. Porque para entrar muito poucas pessoas sabem, mas para entrarem na Encantas, todas as pessoas que estão ali, passaram por um processo seletivo de encantamento também. Então, elas vivenciaram o encantamento no processo seletivo. Ou seja, tu já estava olhando para a jornada desse colaborador, desse membro da tua equipe, lá antes mesmo dele entrar. Por quê? Porque precisa se ser encantado primeiro para aprender a encantar. E depois de ser encantado, quando você é encantado por algo, você se apaixona por aquilo. E aí você vai querer também
encantar, né? Como você vai encantar se você não foi encantado por aquilo? Então, o nosso processo seletivo, depois um processo de recrutamento, né? De incorporação, né? Dessas colaboradoras. Integração, o nosso juramento, porque todas as nossas colaboradoras fazem um processo de juramento, né? Na nossa árvore, com elas mesma, né? Porque elas precisam entender aquilo como se fosse um propósito delas também, né? E para com os nossos pacientes, né? Então, é mais ou menos assim que a gente formou esse time e esse lugar. Eu tô vendo que o teu método, ele tá muito ligado à cultura também do teu negócio. Sim. Né? Tu acabou de me falar, isso é um rito, né? Como se fosse um ritual. São vários rituais. Vários rituais que tu deve ter, tanto para o teu colaborador, os membros da tua equipe, quanto para os pacientes. E é isso que faz a tua marca ser forte, a tua marca ser realmente fortalecida, mas acima de tudo, ter esse olhar para a cultura, é isso que vai fazer com que tu tenha uma cultura forte e, consequentemente, a experiência do paciente vai ser encantadora, vai ser positiva no final das contas, né? Nós sempre falamos aqui na 981 da importância dessa experiência do paciente, que infelizmente ainda existem muitos lugares que não olham para isso. Infelizmente, mas eu vejo como felizmente a oportunidade que a gente tem hoje de falar sobre isso e de aplicar isso em negócios e quem realmente percebe o poder que isso tem não vai mais largar. Né? Então, eu acredito que foi isso também que aconteceu contigo. Quando tu percebeu que é isso que faz a diferença no teu negócio, que é isso que vai fazer com que o teu paciente volte, com que a família se encante e volte, né? Ela não vai sair dali, ai, não sei, não foi legal. Ela vai sair dali com a criança com os bracinhos abertos, como tu falou. A família vai sair, meu Deus, o que foi isso, né? Que show é esse, exatamente, né? Então, aí muda tudo. Não tem como esse paciente ele não fidelizar. Não tem como, né? A conta, ela vai sempre fechar quando tu tá olhando para esses números ali dentro, né? Fazendo uma analogia. Agora, se tu não olha para isso, só que esse olhar para a experiência do paciente, ele começa com a tua equipe de colaboradores, com as pessoas que estão entregando essa experiência. Porque de nada adianta tu não olhar para isso, tu só contratar, né? Tu não ter esse cuidado, como tu já tá me dizendo que tu tem desde o momento que eles entram. E aí eu acredito que tu deve ter vários rituais ao longo desse processo que a pessoa está lá dentro contigo, porque afinal de contas, se ela não está encantada, ela não vai entregar o encantamento, né? Exato. Como tu muito bem falaste anteriormente. Exatamente. Então é um todo, né? Como tu percebeu, Raquel, que isso que tu faz é experiência do paciente? Isso é a mais pura, assim. Teve algum momento que tu percebeu isso? Ou isso fluiu naturalmente, assim? Pelo teu jeito de ser, pelo teu encantamento com as crianças. Como é que tu percebeu que... Porque o que acontece? Experiência do paciente não é um termo da moda, né? Sim. A gente tem que falar sobre isso. Experiência do paciente é uma estratégia, é uma metodologia, né? Assim como tu tem o teu método, existe uma metodologia de experiência do paciente para tu aplicar no teu negócio e que envolve liderança, que envolve gestão, que envolve inovação, que envolve o engajamento do teu corpo clínico, o engajamento do teu paciente, envolve N pontos. Pontos esses que eu percebo que tu trabalha muito bem na clínica como um todo. Então a gente pode dizer tranquilamente que a experiência do paciente não é só aquela que é aplicada lá no hospital. Sendo que lá no hospital muitas vezes é aplicado somente ações de humanização pontuais que as pessoas dizem que é a experiência do paciente. Na verdade não é. Não. Né? Então como que tu percebeu? Como é que tu viu? Opa! Bom, como a gente estava falando aqui, né, em off, ao contrário do que todo mundo pensa, agora se fala muito em encantamento, né? Eu falava agora tá muito na moda, mas a gente já conversava de encantamento, e a Encantas muito antes, né? De sentar na moda essa palavra encantamento, né? E o encantamento vai muito além da gente colocar uma plaquinha com o nome do paciente lá, né? Ou o cafezinho, como tu falaste, né? Encantamento do paciente, experiência do paciente, para mim, ela se resume muito no ouvir, no escutar.
em ter uma escuta ativa. E essa escuta não é só quando o paciente está na minha frente. Essa escuta vem muito antes, né? E esse treinamento para a gente entender, para a gente ter essa escuta, tem que vir muito antes. A gente entender por que o paciente veio me procurar. A gente treinar a equipe para isso. Por que ele veio me procurar? Por que ele fez essa ligação telefônica? Ou por que ele chamou no WhatsApp? Por que ele nos chamou? Qual foi o motivo? E se ele chamou, tu entendeu o motivo e ele quis marcar, qual é a expectativa dele? O que ele quer? Qual é a preocupação dele? Qual é a dor desse cliente? Qual é a preocupação dessa mãe? Tem que vir muito antes. Não é só quando eu tô aqui com ela, que também é uma preocupação muito importante, né? Mas tem que vir muito antes, né? Porque o encantar, ela vai muito além, né? E um dos pilares principais nossos é esse, né? O ouvir. E como que tu escuta eles? Me dá exemplos. Dessa escutativa. Essa escutativa, quando que ela acontece? Por exemplo, no WhatsApp, tá, né? É o nosso primeiro contato com ele, né? Então, um contato telefônico para mim é um dos principais escutas que a gente tem. É uma das coisas que a gente precisa mais ouvir, né? E, por exemplo, um paciente, uma mãe que nos procura de um paciente autista, tá? Que é uma das maiores procuras que a gente tem nos nossos atendimentos com nossos pacientes autistas. Se eu não tenho um bom contato do WhatsApp, procuram pelo WhatsApp, ou pego o telefone para entender qual é o teu medo, pelo que tu já passou. Fazer um questionário, né, de como que está esse paciente. Eu preciso entender se eu preciso antes atender essa mãe, se eu preciso, às vezes tem mães que não sabem qual é o grau de autismo que esse paciente tem, né, e a gente precisa fazer questionários antes, a gente precisa, na conversa telefônica, ter que estar muito treinado sobre. Tem mães que, às vezes, não falam que o paciente é autista. E a gente precisa saber os sinais. Às vezes, numa conversa, mesmo a mãe não falando, a gente consegue ter os sinais. E eu preciso me preparar para esse paciente, porque pode ser um atendimento difícil. E eu preciso me preparar para isso, eu preciso preparar a clínica. Eu não posso ter outro paciente que seja mais desafiador com a outra, na outra sala, com aquele. Se é um bebê, tem um atendimento diferente também, é um outro momento. Então, essa escuta tem que acontecer já antes, né, num contato telefônico. Né? E aquela escuta ativa também durante o atendimento. Né? Essa percepção, né, eu aprendi com uma grande amiga, nossa gestora de equipes, que é a Lúcia Helena. Ela sempre fala, ela me ensinou sobre a escuta ingênua. Sobre o que é uma escuta ingênua. Que é aquela escuta sem nenhum julgamento. Sem nenhum preconceito, né? Sem nenhum preconceito. E que é tão desafiador, né, pra gente. E é muito. Porque nós, naturalmente, seres humanos, estamos julgando o tempo todo. Imagina, eu vou estar escutando aquela mãe e vou estar julgando se é certo ou errado. A maneira como ela faz. Eu preciso entender o contexto social daquela mãe. Eu preciso entender o contexto daquela família. Eu preciso entender, né? Ela vem... Primeiro, eu preciso entender porque ela está ali. Eu vou ensinar, eu quero dizer tudo que eu sei sobre cárie, sobre prevenir a cárie, eu quero dizer tudo que eu sei, mas ela tá ali porque ela quer tirar a chupeta dele, né? Eu preciso adequar a minha consulta, eu não posso ter um texto já pré-pronto ali, só. Eu preciso ter esse jogo de cintura para adequar. Então, esse diferencial é encantamento também, né? Porque aí eu escutei e eu estou resolvendo de fato o problema do meu cliente. Então, eu digo assim, que encantar
é surpreender, mas também é resolver o problema do meu cliente. Eu super concordo com isso. Porque se ele sai dali, mas teve o cafezinho mais, teve o nananá, mas eu não resolvi o problema dele, De que adianta? ele não vai voltar. Claro que não. Ele vai precisar ir no outro, vai precisar ir no outro. Isso aí. Né? Então, assim, não adianta ele, ela vai na melhor, ela que cobra mais caro, ela é o consultório mais lindo, mas eu não resolvi o problema dele. Né? Então, encantar também é isso. Ele sair de lá e ele tem uma expectativa. Ele sempre tem a expectativa de que vai resolver o problema. Claro. Mas eu resolvi o problema dele e eu entreguei muito mais. Porque eu resolvi o problema dele e eu ainda fiz ele ver que ele tinha, às vezes, mais algum problema que ele não tinha visto e eu resolvi aquilo. Então, o segredo de encantar tá aí. Né? É muito além de qualquer firulinha que você vai inventar. Né? E a gente ter um ambiente que, além de encantador, é um ambiente funcional para resolver problemas. Isso aí. Né? Foi a sacada do Encantas. E ele não é só bonito. A Encantas é todo mundo. Ela virou inspiração. E você vai ver referências da Encantas hoje no Instagram, assim, de todo o Brasil. E é isso que mais me orgulha. Né? Porque ser a primeira clínica modelo é isso. Você vai ver arcos, você vai ver as cores, as formas, os nichos redondos, a portinha. Você vai ver em referências em todo o Brasil. Isso me orgulha muito. Mas o porquê que aquilo foi feito? Né? O porquê que aquilo foi feito? Isso não é só a firulinha. Entende? O bonitinho. Quando vem me perguntar, o Leto me perguntou um dia, onde você fez seu jaleco? Onde vocês fizeram o seu uniforme? O que eu digo muito é, não me pergunte onde eu fiz o meu uniforme. Me pergunte como que eu fiz ele e por que que ele é assim. Eu tenho muito para te contar. Por que que o uniforme é assim? Tenho muita coisa para te contar. Né? Por que que esse uniforme foi feito, como que ele foi criado e por que que ele gera esse impacto visual que ninguém entende por que é bonito. Tem todo um branding atrás e tem toda uma neurociência atrás desse uniforme, por incrível que pareça. Ele não é só bonito porque foi feito num lugar X. A qualidade do tecido X. Não é isso. Se você soubesse que o tamanho daquele picto ele foi desenvolvido para naquela sala ele ter uma estrutura, ele ter o tamanho perfeito daquele lugar. Se você souber que aquela cor ela foi desenvolvida para que naquela luz daquele meu lugar ele tivesse um efeito no vídeo. Se você souber que é o tudo. É o tudo. Tudo, né? tudo. Então é sobre isso. Me pergunte como e por quê. Exatamente. Então tem muita coisa para ser falada. Tem muita coisa para falar, muita coisa. E quando tu entra, né, quando tu fala encantar é surpreender, sim, mas também é resolver o problema. O que entra aí também, né? Entra o conhecimento técnico. De nada adianta tu só focar nisso e tu não ter a base. Exato. A base é essencial, a base ela precisa existir. Então, tu tem o conhecimento de neurociência, tu tem o conhecimento de branding, tu tem a tua soft skill muito bem desenvolvida na comunicação, mas a tua habilidade técnica de ser uma odontopediatra verdadeiramente com conhecimento raiz precisa tá ali. Sim. Não é só o branding, a neurociência, o cheirinho, não. Tem que ter a odontopediatria raiz ali, sim. Sim. Porque ela é a base de tudo. Porque se tu não tivesse essa base, tu não ia conseguir resolver o problema. Tu não ia saber. Sim. Porque em algum momento tu ia te perder ali e a coisa não ia acontecer. Exatamente. Então é esse todo que tem que ser visto. Exatamente. Né? Bom, Raquel, olha só.
Agora eu quero que tu explique para nós quais são esses principais pilares que o método tem. Acredito que tem muitas coisas que tu já foi falando, já foi dando alguns spoilers para nós, mas se tu puder estruturar eles e nos contar, olha, o método ele se diz respeito a esse ponto, porque isso e não é, né, o como ali, né? Não é esse detalhezinho aqui, é o todo, né? Então é a coisinha, mas é o todo. O que ele diz respeito, então? Conta pra nós um pouquinho mais sobre isso, porque depois eu quero entrar num assunto contigo, que é sobre essa questão da gestão, tu como gestora, quero que o pessoal entenda mais. Bom, hoje o método, a primeira parte, como eu te falei, né, da escuta ativa, do ouvir, do entender, o que o paciente precisa, o que o cliente precisa. E eu costumo falar também que um dos pilares básicos da Encantas é que o nosso, que é uma das coisas que eu aprendi muito com o método Disney também, né, com a Universidade Disney, que eu aplico muito essa coisa do encantamento Disney, que aquela premissa de que o paciente não é mais paciente, que ele não quer ter paciência para ficar ali. Sim. Também não é cliente, né? Porque muitas vezes a cliente tem essa conotação assim de uma compra e um produto, né? E não é um produto. E a área da saúde, você não tem um produto, não, né? É a vida da pessoa. É uma vida. Então, nós temos um convidado. Então, o principal pilar, né? Nós temos convidados. Que legal. E os nossos convidados, né, eles se sentem parte desse lugar, né? E na nossa transição da marca, isso foi muito forte isso, porque os nossos pacientes que já eram Raquel Odontopediatria de uma vida, né, eles fizeram parte da construção da Encantas. Como? Sim, eles receberam uma sementinha, quando a gente nem tinha divulgado marca, receberam uma sementinha e eu disse assim, no dia da criança, foi 10 meses de obra, né, no dia da criança, eu quero que vocês me ajudem a plantar essa sementinha aqui, era um pacotinho, que só dizia Encantas, e vocês me ajudem a plantar essa sementinha aqui, porque vai nascer um lugar. Eu sempre choro quando eu conto, quem é meu paciente aqui sabe, e eu quero que vocês me ajudem a plantar essa sementinha, porque eu quero que vocês me ajudem a plantar esse lugar, porque vai nascer um lugar lindo, e vocês precisam me ajudar. E as crianças saíam, né, e começaram a plantar. E aí mandavam foto do vasinho. Tu se encontrou com essas crianças? Não, elas vinham na consulta. Tá. Quando era em outro lugar ainda? Na minha clínica antiga. Tá. Lá no meu consultório antigo. Perfeito. Da vida toda, né? E aí, esse lugar um dia vai nascer. Então tá, daí eles iam pra casa, aí mandavam foto do vasinho, tá nascendo, tia Raquel, tá nascendo, as famílias me mandavam e tal. E começou a despertar, e só eles sabiam, só os meus pacientes sabiam, né, que ia acontecer alguma coisa. O que era, o que Encantas, não sei. E eles fizeram parte desse plantio, e plantaram, né. 10 meses depois, eu inaugurei Encantas, e eles sabiam que foram eles que plantaram isso. E foram mesmo, né? Foram. Por quê? Porque cada família que fez parte da Raquel Odontopediatria fez parte desse plantio. Então, eles são o pilar principal da Encantas. São as nossas famílias. São os nossos, hoje, convidados. Eles foram convidados a fazer parte. Então, eles são o pilar principal de tudo isso. A gente não vive sem as nossas pessoas, sem os nossos clientes. Não. E quando veio a inauguração, foi online, porque nós estávamos numa pandemia. Eu fiz uma obra em plena pandemia. A gente falou do medo, né? E eu tinha alugado a sala já. E uma sala de 120 metros quadrados. E veio a pandemia e fechou tudo. E eu fiquei naquela, vou, não vou. Tinha gente desistindo de tudo, né? E aí eu fui com medo mesmo.
né? Fui com medo mesmo, fiz toda a obra durante a pandemia, naquela fase que todos os insumos, tudo fechado. Tudo. Não tinha material de construção, né? Caos. Foi um caos, né? Nós tocamos 10 meses de obra, era para ser 5, foram 10. E quando inauguramos online, foi uma transmissão online, e todos os pacientes, foi uma transmissão que, na época, o pessoal da equipe que nos transmitiu disse que foi uma transmissão que foi maior a transmissão do que a transmissão das Soberanas de Outubro. Nossa. Deu mais visualizações do que aqui na nossa cidade, para quem não conhece, né, a escolha das Soberanas é um momento. Foi muito visível. Né, muito nossos pacientes se sentiram parte, e eles são nosso pilar principal, né? Porque eles são encantas. Tem a hashtag Eu Sou Encantas, porque eles são encantas, né? E fazer parte disso, né, é o maior prazer, e as mães, quando entram para Encantas, elas se sentem parte disso, né? Então, é o pilar principal, é saber que isso move a gente, né? E principalmente as nossas colaboradoras, né? E investir nelas, saber que elas são o ponto principal para essa roda girar, né? Eu saber que elas precisam se apropriar desse sonho que é meu, porém precisa ser delas também. Não faz sentido se não for delas também. E esse engajamento da equipe não é fácil. Quem é empreendedor, quem é líder, esse é o maior desafio. Então comece a falar sobre isso para nós. Como que a equipe é treinada então para o método, né? Como é que é feito para que tu garanta que essa experiência, que esse encantamento vai ser entregue mesmo tu não estando lá? Após a seleção, né? Por exemplo, as dentistas, elas passam por um processo de imersão. Tá. Né? Então, esse processo de imersão, onde ficam um tempo, ficaram, né, um tempo, né, em processo imersivo, junto a mim, vivendo o processo, vivendo todos os processos da Encantas e o método. Então, atendendo junto comigo, para entender por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, como é que foi, né? Por que cada coisinha é feita, tem um propósito, né? Então, viveram esse processo imersivo. E aí, depois disso, iniciou o processo de atendimento. As colaboradoras também, elas precisam revisado todo o método, né, todo o processo é revisado, e as nossas reuniões semanais, toda quarta-feira, onde nós, além de revisar todos os pontos da semana, a gente revisa enquanto equipe, e esse é o nosso maior diferencial, porque como a gente tem duas áreas, que é a odontopediatria e a ortodontia, toda semana nós nos reunimos, né, todas, não só as dentistas, mas também a nossa auxiliar de saúde bucal, a secretária, e a gente reúne, né, sobre todos os atendimentos, sobre o que está acontecendo, cada planejamento de caso, nós reunimos juntas. Isso é o mais legal na equipe, né, porque a gente, enquanto dentista, a gente trabalha muito solitariamente, para discutir um caso, quando a gente tem uma dúvida, quando a gente, né. E o legal de trabalhar em equipe, e de fato trabalhar em equipe, porque tem muitas clínicas que eu sei de colegas que cada um trabalha numa sala, e é isso. Mas aí dizem trabalhar em equipe. Dizem trabalhar em equipe. Só que a equipe, na verdade, é só cada um numa sala, eles estão todos mesmo no mesmo espaço. E aí, tu tá lá, um ortodontista trabalhando com uma criança, depois o odontopediatra aqui, o que tá acontecendo com essa criança, não sei o quê, nós nos reunimos, e a odontopediatria e a orto tá junto, e nós sabemos de todos os pacientes de cada uma. Por quê? Porque os nossos pacientes são da Encantas. Não é da Raquel, não é da doutora Marina, não é da doutora... São da Encantas. Eles são Encantas, eu sou Encantas. Então, são de todas. Né? Então, nós precisamos se inteirar de todos. Um plano de tratamento ortodôntico, né, tem que ter o viés, tem que ter o olhar do odontopediatra para saber o quê? Como é que é eu acompanho desde bebê esse paciente. Qual foi a história dele? O que ele fez?
Quais foram os acidentes de percurso dele? Como é que é a família? Quais são os medos dele? Como é que eu vou poder condicionar ele agora para chegar na ortodontia? E a gente se reúne. E semanalmente vocês discutem Semanalmente, toda todos os quarta-feira. Tudo que tem de demanda. tudo que está acontecendo. A gente chega lá, pauta do dia. Quais são os casos, quais são os planos de tratamento, o que a gente vai fazer com esse paciente, como é que a dúvida, essa radiografia, baixamos todas as radiografias, discutimos cada caso. E é muito legal, porque a gente não é uma ilha. Eu mesmo, em 20 anos de formada, com a experiência que eu tenho, tô ainda aprendendo com as meninas. Estou aprendendo com as meninas. A gente aprende todos os dias, né? Basta a gente querer aprender. Estou aprendendo ortodontia, sabe, a gente se recicla. Cada uma traz um artigo novo, olha aqui, olha lá e tal. E trabalhar em equipe, o legal é isso, se você sabe aproveitar e se sabe realmente, de fato, trabalhar em equipe. Porque trabalhar em equipe, tem muita gente que tá dizendo que tá, mas não tá. Né? Então é isso. A gente se colocar nesse papel de aprender. Eternos aprendizes e nesse lugar de vulnerabilidade, né? Exato. Já dizia Brené Brown, né? Exatamente. A coragem de ser imperfeito. Isso. Porque somos imperfeitos e não somos os donos da razão. Exatamente. E muitas vezes a gente, sim, talvez esteja pensando alguma coisa que não é o melhor a ser feito. Mas a gente precisa escutar a nossa equipe e ver o que eles têm a dizer sobre aquela situação. Exato. E muitas vezes a gente vai ter que mudar de ideia e tá tudo certo se a gente mudar. E a gente consegue soluções incríveis. Meninas, o que a gente pode fazer com relação a isso? Meninas, aconteceu isso. O que vocês acham? O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? E aí? É isso. É focar na solução e não no problema. Também isso é a nossa máxima. Sempre. Né? Temos problemas, temos desafios todos os dias. Todo mundo tem. Todos os dias. Basta saber lidar, né? E saber como conduzir. Mas focar na solução. Isso aí, exatamente. Quando a coisa se perde, às vezes começa a reclamar. A gente sabe mas que então mulher, o que a gente vai fazer? Cheio de mulher, é normal isso acontecer. Aí entra num campo de muito, não, volta. Então, de prático, o que vamos, né, tomar como decisão a partir disso? É algo que eu sempre tenho como regra para mim. No final de toda reunião, ok, então o que a gente combina de prático a partir disso? Isso. Todo mundo alinhado? Entenderam? O que vocês entenderam disso? Então, bora pra cima, é isso aí, né? A gente vai lá e vamos fazer agora, resolver isso aí. E eu quero entender agora de ti, tu como gestora. Porque, afinal de contas, além de ser odontopediatra, tu também exerce esse papel de gestora dentro da tua equipe, dentro do teu negócio, né? E de estar olhando esse todo, de estar sendo responsável pelo crescimento desse negócio. E de ter um crescimento sustentável, porque tu falou que tu, lá no início, tu olhou para todos esses pontos, tu fez um planejamento estratégico para isso, tu gestou a Encantas por, 3 anos. Então, quanta coisa foi acontecendo, tudo foi muito bem pensado, tudo que tem lá dentro tem um motivo por estar lá. Mas, a Raquel é uma pessoa, a Raquel tem vida. É uma só. Como que a Raquel lida com tudo isso, né? Como que ela organiza essa sua agenda? Como é a tua rotina? Para tu dar conta de tudo isso e tu tá ali sempre te entregando de corpo e alma, porque como tu mesma disse, os bebês, as crianças sentem a tua energia e vai ter dias que tu não vai estar com a energia tão boa. E o que tu faz pra virar esse jogo? Porque tu vai ter que fazer alguma coisa, porque não é sempre que a gente tá bem 100%, né? Ainda mais nós que somos mulheres, que somos cíclicas. Então, como é pra ti isso? Me conta, quero saber, tenho muita curiosidade. É um eterno aprendizado. Ainda estou aprendendo. Essa gestão do tempo é o maior desafio do empreendedor e principalmente para nós mulheres. Para nós mulheres, mães, dividir a maternidade, a gestão do tempo da maternidade, do cuidar do corpo, do cuidar da mente, do cuidar de uma empresa, do cuidar de pessoas que dependem dessa empresa. Então, de um relacionamento, a gente tem que ser tudo. A gente tem que ser tudo. E sofri muito, sofro ainda muito com relação a isso, mas eu tive alguns aprendizados com a dor, obviamente, né?
Logo no começo, né, quando eu falei, né, que eu gestei a Encantas, eu tive muitas coisas que eu errei, eu acho, né, e eu sempre gosto de falar muito dos erros, porque eu acho que é aí que muita gente vai se olhar, né? Porque vai falar tudo do lindo, do perfeito, né? Mas dos erros, né? Lá no começo, quando eu fiz essa transição, quando eu fiz, por exemplo, eu estava no início lá, quando eu decidi, né? Plena pandemia, com a obra da Encantas. A obra durou 10 meses. Fazia a gestão da obra, trabalhando 10 horas por dia, fazendo o gerenciamento do marketing também, vídeos, cuidando do meu filho, tendo que ainda chegar e fazer lá pedreiro e tal. A minha saúde, eu não consegui cuidar. Eu cheguei no final da obra, pesando 45 quilos, com 2 hérnias de disco, né? E fisicamente um caco. Acabado. Né? Então, eu não consegui fazer essa gestão, meus pratinhos, alguns pratinhos caíram. E foi o maior aprendizado que eu tomei naquela época ali, com relação à gestão do tempo, e que a maior lição que eu tive nessa época foi que a minha saúde física e mental é a coisa mais inegociável que eu tenho hoje. A minha saúde física e mental. Por quê? Como eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim? Eu não posso cuidar do outro se eu estou negligenciando a mim mesma. Eu não posso ser inteira se eu não estiver cuidando de mim. Então, hoje, essa é a minha máxima. Então, dentro da minha gestão do tempo, a primeira gestão é a gestão da minha saúde mental e física, né? E a minha saúde mental, quando eu digo, né, saúde mental é o meu autoconhecimento, é a parte de, eu faço terapia há 12 anos, mais de 12 anos, né? Sou fã. Né, eu acho que é um básico, não é um cuidado, cuidadamente, ele não é cuidado hoje supérfluo, É básico. Não é coisa de louco, é coisa de quem quer se melhorar, né? Olhar para dentro é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Muita gente fala de autoconhecimento e tudo mais, né? Achando que é fazendo um cursinho de fim de semana, de liderança, de coaching e tal, né? Mas autoconhecimento é muito mais profundo, ele é doloroso e leva tempo, e leva muito tempo, né? Então, esse processo, meu tempo, ele é isso, né? E a parte do corpo também, né? Imagina eu, enquanto dentista, eu não tenho como não cuidar do meu corpo, né? Então... Tu usa muito ele, né? Eu uso muito ele. Então, uma mudança de rotina de vida, de acordar mais cedo, de tentar dormir mais cedo. Então, eu tive que fazer essa mudança depois, Encantas, assim, né? Imagina com mais de 40 anos. Então, essa mudança teve que acontecer, né? E ainda estou nesse processo, né? Então, é priorizar. É fazer um elenco, assim, de o que é prioridade. No momento, né? No momento, né? Meu filho, a minha saúde mental e física, o meu trabalho. Então, a gente vai indo. E dentro do meu trabalho, meu pilar principal, não tenho, meu pilar, um dos meus pilares principais de realização pessoal, né? Então, é claro que ele vem, né, em terceiro plano, né, mas ele vem com um plano muito importante. Aí ali a gente vai tendo que regular, né, a gestão ali da clínica, a gestão financeira eu controlo, porém eu preciso delegar. Boa. Né, eu preciso delegar. A gente faz o controle, tive que, para fazer a concepção da Encantas, eu tive que entrar a fundo para saber se ela era possível, né, para saber se o que tamanho que ela tinha que ser, né, para chegar onde ela tinha que ser, né. Então essa gestão, esse conhecimento financeiro foi necessário para eu poder
criar encantas, né? Hoje em dia, o que mais me procuram, assim, profissionais de todo lugar do Brasil, eu quero montar uma clínica. Quero montar uma clínica. Me dá as dicas. Primeira coisa que eu pergunto, para que tu quer montar essa clínica? Para quê? Porque foi a pergunta que na época eu tive que me fazer. Quando eu, vou montar clínica, então aí eu falei com a minha arquiteta, com a Samantha, e foi ela que me ajudou nisso. Foi uma casa bonita, para ser uma clínica linda, uma casa, mas para que é essa casa? Para que é? É pro teu ego? Ou é para fazer o que tu quer, que é fazer dinheiro, que é para promover esse teu propósito, que é levar essa odontopediatria para o universo, para mudar uma geração, ou é pro teu ego, para mostrar, para ser grande, porque tem que ver que tamanho que pode ser, tamanho que realmente vai ser um negócio rentável, qual é o teu tamanho, do que tu dá conta, então aí, que é isso que eu faço a pergunta, então dentro das possibilidades todas foram surgindo na época. Bom, se eu vou alugar uma casa grande na rua, com a visibilidade, tudo assim, eu sozinha, mulher, a gente tem que ter essa realidade, com filho em casa sozinha, como é que eu vou dar conta depois de uma casa, empreender, e se essa casa depois, como estabelecimento comercial é assaltado, se depois como é que eu vou fazer, tem que gerenciar isso sozinha depois, tem que ter mais um gasto com uma vigilância, ter mais um gasto com reparos dessa casa. Tudo tu tem que colocar. E se um telhado quebra no meio da noite com um temporal? Eu não tenho quem dê conta pra mim. Então, essas realidades a gente foi colocando no papel. E é importante para quem vai pensar em abrir um negócio, uma dentista, uma mulher, você tem uma rede de apoio que vai te dar esse apoio. Para quem que é esse negócio? Para que é? Então, tudo isso a gente foi botando no papel junto com o meu contador, na época, que me ajudou muito, Lucas Demarco, ele me ajudou muito nesse gerenciamento, que tamanho tinha que ser essa empresa. Então, todo esse conhecimento prévio, de finanças, de fazer esse planejamento futuro. Bom, eu preciso de tanto para fazer essa empresa, mas depois de quanto que eu vou precisar para manter esse operacional dessa empresa? Quanto que eu preciso de faturamento para depois essa empresa ser rentável? Quanto que vai ter de gasto operacional nessa empresa? Com toda uma estrutura. Que estrutura que ela vai ter? Então tudo isso foi planejado. Mas e hoje, como é que é o financeiro? Eu tenho que delegar, porque eu não sou 1000 Raquéis, então tem que delegar esse financeiro, Aí tu me falaste, o marketing, como que faz? O marketing, aqui, como é que é o marketing? O quanto tu também tu tem noção da importância pra ti? O que tu enxerga como marketing? O marketing, a internet, o universo das redes sociais, eu me considero uma pioneira também. Tu é entusiasta, eu sou uma entusiasta. Eu digo, quem não está nesse mundo, o seu negócio vai morrer. Eu digo isso há mais de 12, 15 anos eu digo isso, porque desde o tempo do Facebook, eu venho dizendo isso, porque é uma realidade que não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu fui aquela pioneira do tempo que fazer vídeos era coisa de picareta. Fazer vídeos na área da saúde era coisa de picareta. E aí, bom, se eu sou a pessoa que tem um embasamento científico, que estou fazendo um conteúdo com evidência científica, não ocupar esse lugar, quem vai ocupar? O picareta mesmo. Quem vai ocupar, Então, eu sou aquela entusiasta fantástica que eu tenho o meu paciente hoje que consome o meu serviço, que pode consumir o meu serviço, mas tem aquele que não pode, E mudar uma geração, mudar uma mentalidade, para isso eu não posso só atuar
no meu público, no meu paciente que vem lá na minha clínica. Eu preciso fazer mais, eu preciso chegar em mais pessoas, eu preciso falar para um universo de pessoas. Né? Quando eu comecei há 20 anos atrás aqui em Santa Cruz, nós éramos muito poucas, acho que 2, 3 odontopediatras, né? Era um tempo que a gente dizia bebê, sem dente, em odontopediatra, até hoje ainda, né? Mas na época era muito mais, né? E aí você vem passinho por passinho mudando essa mentalidade, aí você vê hoje todo mundo, né, os bebezinhos, hoje eu tenho mais bebês hoje do que pacientes maiores, e aí você conseguir fazer essa mudança de mentalidade nesses 20 anos é lindo, e isso eu conquistei com as redes sociais, com o marketing, né, tá, meu marketing começou lá no jornal. Era a primeira forma de marketing que a gente tinha. Claro, com certeza. Faz o anúnciozinho no jornal, coloca teu rodapé no guia telefônico. É um canal, né? Faz uma entrevista na Gazeta. Era assim o nosso marketing. É um veículo de comunicação aqui da nossa região. Era o nosso veículo que a gente tinha. Faz entrevista na rádio. Até hoje eu acho maravilhoso, adoro pra rádio. Que é o meio de comunicação das massas ainda. Acho fantástico, amo. Então, assim, eu sou uma entusiasta, como tu falou, do marketing, né? E não é só marketing próprio para se beneficiar, né? Eu acho que sim, não tem problema nenhum em se beneficiar, né? Fazer um negócio, fazer uma publicidade, fazer um conteúdo onde você se beneficie, angariando seus pacientes, mas que também você beneficie o paciente, você e o universo. Eu digo universo como um todo, uma população, né? A gente faz conteúdo que vai ajudar pessoas, que vai fazer com que uma fake news ou uma bobagem que está se falando, meu Deus, o antibiótico provoca cárie. Não! Eu sempre vamos, falo. Não sei o que, né? Então, assim, vamos ajudar, né, além do nosso consultório, né, porque a gente muda gerações e é lindo isso. É verdade. E aí, o dinheiro vai ser uma consequência, ele vem como uma consequência. Ele vem, com certeza. Sem romantizar. É real isso, né, é real. Mas claro, você tem que trabalhar com isso, você tem que trabalhar o seu desenvolvimento financeiro também para isso, para que tudo isso que você está fazendo, todo esse conteúdo que você produz, tudo isso que você estuda, seja valorizado de fato. Né? Então, por isso que eu digo, eu sou aquela pessoa que luta por uma valorização desses serviços, e falo isso principalmente, né, para os meus colegas dentistas, né, não desistam da odontologia raiz, mas desde que você se valorize, desde que você valorize aquilo ali, mas e não é só valorizar, vou aumentar meu preço. É valorizar oferecendo para o seu cliente algo a mais. Né? Não adianta querer ir, vai lá, vou parar de atender convênio. Agora vou aumentar minha consulta. Tá, mas o que você está oferecendo para o teu cliente que realmente justifique isso? Né? Você está resolvendo o problema dele? E aí entra aquela questão. Fazer marketing, produzir conteúdo nas redes sociais, como tu falou, não, vai se promover, a gente não pode ser hipócrita, não tem isso. Mas acima de tudo, o que tem que estar lá em top one é servir o outro, ajudar o outro. Porque daí, se tu faz isso de coração, e não é um voluntariado, não é um sacerdócio, não é, a questão é produzir, tu querer realmente estar ali para ajudar alguém, e tu tá ali de coração entregue para isso, não, tô afim, eu vou fazer isso aqui porque isso é necessário, aí a consequência vem. As coisas vêm, tu vai ser mais valorizado naturalmente. Sim. E é incrível, porque eu vi isso comigo, isso aconteceu comigo, eu fui sempre uma pessoa muito que não me posicionava, que nas reuniões de trabalho, no meu antigo trabalho, eu era aquela pessoa que não dava minha opinião com medo do que o outro ia pensar, com medo do que as pessoas, ai meu Deus, eu vou chatear aquele colega daqui a pouco porque falei isso. E aí, quando eu percebi que, na verdade, nada disso estava sob o meu controle, eu precisava ser eu, né, acreditar nas minhas convicções,
quando eu apertei o botãozinho do foda-se, com perdão da palavra, e eu disse, quer saber, eu tenho só essa vida mesmo, se eu deixar pra amanhã, a minha essência ali. eu tenho que fazer esse negócio girar, essa coisa tem que acontecer e depende só de mim, depende de eu ir lá, meter minha cara e fazer. E quando eu comecei a perceber isso, virei esse jogo, muita coisa mudou, né? Eu comecei a ser... Porque eu não sou daqui também, eu não sou natural da cidade. A gente sabe que é uma cidade que tem uma cultura muito fechada, que naturalmente, né, não se abre muito pro novo. Então, aí quando chega uma pessoa... E hoje eu vejo que eu sou reconhecida pelo que eu faço, que as pessoas começam a me conhecer. Quando eu cheguei lá e eu conversei contigo e tu me disse, eu já te conheço. Eu disse, gente, que legal, olha só. Ela já me conhecia, eu achei que ela nem me conhecia. Então, isso é tão incrível, sabe? De tu ver que, pô, o teu trabalho, ele tá fazendo sentido, ele tá Com certeza. plantando sementinhas. Exato. Só que é isso, a gente ir lá meter a cara e fazer. Não tem outro caminho, não tem atalho. E se a gente colocar a nossa essência, né, realmente, de fato, o meu trabalho sou eu mesmo, tá com a minha cara. Sempre vai ter alguém que se identifica com ele. Exatamente. Pode ser trabalho para A, para B, para C. Vai ter quem se identifique com ele, vai ter quem não se identifica e tá tudo bem, né? Hoje em dia nós temos linhas de trabalho, tem odontopediatras de todo estilo hoje, né? Eu falo, tem a odontopediatra que é da linha que vai lá e se fantasia, tem a odontopediatra que vai lá e é mais séria, tem N, não existe certo ou errado, eu digo sempre. E na área da saúde também tem o médico aquele que é mais fechado, tem aquele que é mais assim, e vai ter sempre um paciente que vai se identificar, desde que você seja você mesmo, você coloque a sua essência. Por quê? Porque no fundo, o ser humano é que nem aquela criança lá, que percebe que você está sendo verdadeiro. Você vai ser fake um dia, 2... O paciente depois, um dia, vai perceber que uma hora a casa cai. E nas próprias redes sociais, aquele vídeo, você vê que uma hora tá meio fake, uma hora vai... Percebe, né? Então, assim, seja você mesmo, né? A diferenciação tá aí. Coloca a tua pitada, né? Você pode se inspirar em alguém que faça sentido pra você. A gente tá aqui tentando inspirar as pessoas, mas assim, bota a tua pitada, né? Coloca o teu tempero ali sempre, né? Que nem as meninas, elas seguem o método Encantas, né? E elas foram selecionadas porque ela tem o perfil Encantas. Só que cada uma tem do seu jeitinho, cada uma tem uma personalidade, cada uma tem o seu jeito de ser, e elas colocam o seu tempero também no método Encantas, né? Então isso é muito importante, né? Cada um colocar o seu jeito de ser, porque daí sim, é um negócio de alma. E o paciente, né, e o cliente em si sente que é uma coisa de alma, e aí a gente vai ver além, né? A gente vê além, a gente vê... Ele te enxerga mais além e você também vai enxergar além do paciente, né? Porque é uma coisa verdadeira. Teria muitas coisas para eu falar a respeito desse teu comentário, a respeito de tudo isso que a gente está falando, mas eu preciso entrar num quadro que a gente tem aqui. Dentro do nosso podcast, nós temos um quadro que se chama 981 Pergunta. São 9 perguntas que eu vou te fazer logo mais, que tu precisa responder em 8 segundos com uma palavra, tá? Podemos começar. Toma uma Toma uma aguinha e nós vamos lá. Nós vamos partir pro quadro, então. Então eu vou contar nos dedinhos aqui mesmo, tá? E a gente vai lá. Tem que perguntar, dá pra perguntar pros universitários? Posso perguntar? Não vai precisar, eu tenho certeza que tu vai saber. Tenho certeza. Vai dar super certo. Vamos lá, então? Pronta? Pronta. Então, vamos lá. Uma palavra que define a Encantas. Amor. Amor. Ótima palavra. Pergunta número 2. Um paciente que você nunca esqueceu. Nossa, são tantos. Garibaldi. É um paciente que já faleceu, mas me marcou muito. Que eu conheci. Conheceu? Na história. Não conheci ele, mas... Pergunta 3. Um aprendizado da gestão.
Eu esqueci, eu me emocionei, eu esqueci de contar. Mas essas falhas acontecem. Vamos lá, eu vou contar aqui. Resiliência. Tá. Pergunta número 4. Uma criança te ensinou a rir sempre. Rir. Sorrir. Pergunta 5. Um hábito indispensável no teu dia. Café da manhã. Pessoas que gostam de café da manhã são muito mais felizes. Eu vi essa, E eu sou a louca. nítido. Eu sou a louca do café da manhã. Nossa, então tá tudo explicado. Pergunta 6. A maior alegria da tua profissão? As minhas crianças. Não tenho. As crianças. Não tenho o que. As famílias. Não tenho. Tem outra. Pergunta 7. Uma habilidade que tu desenvolveu como empreendedora. Acabou o teu tempo. Escutar. Tá. Escutar. Escutar. Pergunta 8. Uma dica para quem tá começando na área, em uma palavra. Paciência. Importantíssimo. Paciência. Que é algo que nos dias atuais pouco se tem. Que é tudo já para logo, quer se formar hoje, amanhã já quer ter uma carteira de cliente, já acha que já pode, né, acha que tem que ganhar milhões, não quer ter A base, a curva de aprendizado. essa curva de aprendizado, né? Olha quantos anos, né? Levei mais de 5, 6 anos. Essa coisa não é o atender de graça, mas é saber que você precisa de uma curva de aprendizado. Tem que ter paciência, tem que ter essa espera. Você precisa de algo para ter experiência. A experiência não vem assim, ó. Comprei a experiência. Não dá para comprar a experiência. Então, A gente tem que passar por ela. Paciência. Com essa paciência uma hora vem. E a pergunta 9, que é a última, mas não é menos importante. Um sonho com a odontopediatria. Uma palavra. Acabou. Encantas 2. Será que tem spoiler aí? Um dia. E acho que tem tudo pra Quem dar sabe certo. plantar mais umas sementinhas. Agora com os pacientes da Encantas já. Quem sabe? Quem sabe, né? Um sonho. Quem sabe. Um sonho. E com certeza tem tudo pra dar certo, né? Basta ter a paciência. E não desistir, né? Nesse mundo de liderança, de empreendedorismo no Brasil, né? Essa paciência, ela precisa acontecer, né? Apesar de ter planejado muito essa transição da PF para PJ, né? Que eu falo, hoje tem muita coisa que eu não planejei que eu tô vendo. Muita dor que eu não planejei que eu tô vendo. E é todo dia, é duro. É duro você vê que metade do que você produz são de encargos, né, tanto de impostos como trabalhistas. É duro você ver que você não pode valorizar mais o teu funcionário, porque o dobro do que quer dizer, o dobro do que você paga para ele, você tem que pagar impostos. E você não consegue valorizar mais ele financeiramente, porque você tem que pagar aquele mesmo salário, você tem que pagar em impostos. É duro você ter um faturamento e aí você vê que aquele faturamento não vem pro seu bolso. E isso tudo é muito duro,
né, hoje em dia, para o empresário. E quando eu me formei lá em odontopediatria, e quando eu vivia no mundo maravilhoso de Moranguinho, e que eu tinha essa veia muito assistencialista, né? Meu pai era médico, e médico de um tempo onde ajudar o outro só era o objetivo dele, era funcionário público, enfim. Eu venho dessa veia familiar muito do assistencialismo, então eu tinha muito isso, né? Só que a vida não é assim, né? E é muito duro hoje ser empresário, né? No Brasil, todos os empresários sabem disso. Isso é uma redundância, né? Então, mas eu não desisto. Eu não estou desistindo. Sei que eu tenho que ter paciência, assim como eu tive lá no começo da minha carreira, quando eu era uma profissional autônoma, sozinha, solitária. Eu sei que eu estou recém começando, eu sou uma empresa bebê, e me inspiro em empresas grandes, fico me inspirando, eu estudo muito, eu converso muito com empresários, né, que têm muitos anos. Quem tu te inspira, Raquel? Em quem? Eu procuro sempre ver. Eu tenho inspirações pontuais, assim, não no meio empresarial, né? Quando eu era muito jovem, eu vi um filme que acho que é a base da minha vida, tá? E eu tenho essa frase desse filme até hoje, tá? Eu carrego isso como uma base hoje forte, e eu acho que vale para qualquer, não só na área da saúde, eu acho que vale para qualquer pessoa, né? E que diz o seguinte: quando você trata uma doença, você pode ganhar e você pode perder. Mas quando você cuida de uma pessoa, você sempre ganha. E isso eu vi no filme do Pat Adams, que é uma história real, que me inspirou mantra isso pra vida, esse filme. Me inspirou enquanto pessoa, me inspira até hoje. Me inspira enquanto pessoa, me inspira enquanto profissional, que é aquele olhar, quando ele fala no filme, assim, quem não viu tem que ver, de tu olhar além, né, do contar os dedos, tu olha através de uma pessoa, né? Então, é isso que eu tento quando vem os desafios de empreendedora, quando vem os desafios, olhar o além, olhar a pessoa. Quem trabalha com pessoas, se tu olha além, se tu olha para aquela pessoa, você vai se conectar, você vai conectar eternamente com aquela pessoa. Aquele cliente, ele vai ser um parceiro, ele vai ser um fã, ele vai ser um parceiro teu. Então... promotor da tua marca, né? Um promotor, ele vai ser um parceiro teu, se você olha além, né, desse paciente, né? Se você realmente trata a pessoa. Né? Então essa é a minha inspiração maior. Hoje uma inspiração maior minha também, querendo dessa área também, é Ana Cláudia Quintana Arantes, que autora daquele Ótimas livro... inspirações, hein? Autora daquele livro A Morte, um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que eu acho que cada vez que eu tenho uma dificuldade, eu olho os vídeos dela. Tem um vídeo dela que eu olho também, que é o Redimensione Seu Problema. E eu vivo isso todos os dias na minha vida. Quando eu tô com algum problema, eu sempre conto isso. Sempre quando eu tô vivendo alguma coisa, uma semana pesada, algum perrengue, alguma coisa que tá acontecendo, é aquele dia que vem aquele meu paciente especial, aquele meu paciente com maiores dificuldades, e aquela família assim que vem lá do interior, lá de Pantano, que pega às vezes
4 horas de viagem, ou às vezes pega um ônibus da prefeitura, que chega lá com dificuldade, com um paciente com autismo nível 3, ou com um paciente com paralisia cerebral, aquela família que às vezes passa a vida, né, para cuidar de uma criança, que tem que abdicar de uma vida, é aquele paciente que vem naquela hora para dizer assim, olha só, pega esse teu problema, não é que tu não tenha, mas bota ele num tamanho menor e redimensiona ele, né? E aprendi muito com a Ana Cláudia isso, no livro dela, né? Sobre isso, sobre essa questão da gente ver a vida como uma preciosidade e a nossa gestão do tempo também como uma preciosidade. Né? Valorizar o nosso tempo, né? Exato. É muito importante tudo isso, né? Mas o tempo que a gente tem aqui, né? Ele é tão importante quanto. Exatamente. Olha, Raquel, eu ficaria aqui algumas horas a mais falando contigo. A gente tem muita coisa em comum, tem muitos propósitos. Eu acho que eu acredito muito nas coisas que tu acredita e então dá muito match, muita coisa. E a gente teria horas, muitos conteúdos para falarmos sobre. Mas a gente tem um tempo e esse tempo tá finalizando, mas eu quero que antes de finalizar, tu deixe um recado, né, para Raquel de 20 anos atrás. Se tu pudesse conversar com ela lá atrás, o que tu diria hoje para ela? Eu diria para Raquel de ontem só uma frase: tudo passa. Tudo passa. E a vida é cíclica. E o problema de hoje vai te fazer mais forte amanhã. Então, segue, porque hoje tu tá no meio desse turbilhão e vai te fazer mais forte. E não te preocupa porque tudo passa. É isso. E segue teu sonho, porque como diziam assim, nossa, cada coisa que tu quer inventar, tu é louca. Tu não é louca. Sempre que te disserem que tu é louca, é porque tu tá no caminho certo. Isso, eu acho que não tinha frase melhor para fechar o nosso podcast de hoje. Quero te agradecer, do fundo do meu coração, a tu ter aceitado o meu convite e tão depressa, sim. Comigo é vamos. É isso aí, então assim, obrigada, de verdade. Obrigada que prazer. Eu me sinto honrada de estar aqui, sentada contigo, conversando contigo nesse tempo todo, aprendendo contigo, né? Uma prof. Então, porque tu vive na pele, no dia a dia, isso, tu aplica, tu faz, tu mostra. E com certeza tu é referência nesse assunto. E que honra estar aqui recebendo uma pessoa tão especial como tu, uma profissional que se dedica de corpo e alma, verdadeiramente se entrega para os teus pacientinhos, né? Eu digo mesmo para ti. Que lindo, que lindo. Encantadora, esse teu trabalho aqui do podcast, ele só engrandece a nossa área da saúde, o empreendedorismo. É maravilhoso, né, essa troca e difundir, né, os nossos empreendedores locais. Eu só tenho a te agradecer, na verdade, por estar aqui, e também por ter outros profissionais, né, se desafiando muitas vezes, né, muitos às vezes não têm as experiências, né, com isso, e você promove essa oportunidade de se desafiar, vamos lá, né? Então eu que te agradeço por estar promovendo esse espaço aqui e por mais pessoas poderem aproveitar esse conteúdo valioso. Que incrível, obrigada, te agradeço de coração. E pra ti que esteve com a gente até agora, tu viu, né? Foi o episódio. Foi muito legal, obrigada por tu estar aqui com a gente até agora, até esse momento, depois de tanto aprendizado, depois de tantas lágrimas, de tanto choro, de tanta emoção. Foi realmente um episódio muito verdadeiro, muito intenso, mas acima de tudo,
com muito conteúdo de valor para ti poder usar no teu dia a dia. Obrigada por estar comigo e tu já sabe, né? O 981cast, ele é um conteúdo aí, é um podcast que sai quinzenalmente nas quintas ao meio-dia e lá nas nossas redes sociais tu vai saber de todas as novidades, @981, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, estamos no TikTok, estamos também lá no YouTube e também no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!